O nome dele é Jesus, a voz dele
Viemos aqui para louvar a Deus e para ouvir a sua palavra. E não podemos ficar sem a palavra de Deus. Eu quero convidar o pastor Gilson para orar ao Senhor nosso Deus. Estará apresentando diante de Deus esse momento importante do culto e a mensagem de Deus aos nossos corações. Pastor Emerson Lopes estará ministrando a poderosa palavra de Deus aos nossos corações. Pastor Emerson, nós encontramos com isso para estar aqui, deixando seus afazeres, e nós somos gratos pela sua presença. Deus também, vamos implorar e receber a palavra de Deus. Glória a Deus. Senhor, está aqui o Senhor, obrigado por Deus, Senhor, eu te peço, Senhor, usa ele por favor de Deus, Senhor. Não aqui no papel dele para queremos ouvir, mas para fazer a tua igreja nessa noite. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, recebam todos a paz do Senhor. Gentileza, comigo, você está de pé. Agradeço comigo, junto comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Já apenas deixa eu mirar.
conhece, para todo mundo te conhecer. Deus abençoe, em nome de Jesus. Estou feliz pelo teu filho também, de 9 anos, o Davi, que ficou em Ribeirão Preto, na casa da minha mãe, para um abraço deles também nessa noite. Amém? Quem quer continuar ouvindo o Senhor falar nessa noite? Você encontra o texto? A tradução que eu trago, irmãos, é da King James atualizada, que diz assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, estamos localizados no capítulo 8 desta linda carta. A Epístola aos Romanos é considerada por muitos teólogos uma das obras mais profundas e sistemáticas do Novo Testamento que Paulo escreveu. Aqui o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho em sua forma mais completa, abordando a condição pecaminosa do homem até a gloriosa salvação pela fé em Cristo. É isso mesmo, o apóstolo Paulo escreveu essa carta por volta do ano 56 ao 58 depois de Cristo. Esta carta foi endereçada, segundo a Bíblia diz em Romanos, capítulo 16, verso 23, durante a sua estada em Corinto, na casa de Gaio. Os destinatários dessa carta foram os cristãos que estavam residindo em Roma. Era uma igreja a qual Paulo não foi o fundador, ao contrário das outras cartas, mas que ele desejava muito visitá-la, segundo o capítulo 1, do versículo 10 ao 13. Esta igreja era uma igreja como as demais, composta de judeus e gentios recém-convertidos ao cristianismo. Sendo assim, Paulo explica muitas vezes nesta carta acerca da lei, do judaísmo, também sobre a graça e a liberdade cristã. Paulo, neste contexto, Paulo começa a ensinar esta igreja, por intermédio desta carta, que nesta cidade tinha muita imoralidade sexual, idolatria, divisões sociais e perseguições contra a igreja de Jesus. Sendo assim, Paulo escreve vários objetivos. Ele apresenta o Evangelho de uma forma muito organizada para esta igreja. Paulo começa a tratar dessa igreja como um tratado teológico. E ele diz, do capítulo 1 ao capítulo 3, da culpa universal. Do capítulo 3 ao capítulo 5, ele trata da justificação pela fé. Do capítulo 6 ao capítulo 8, Paulo ressalta a santificação. E do capítulo 9 ao 11, Paulo ressalta o plano de Deus para Israel. E do capítulo 12 ao capítulo 16, que finda esta carta, Paulo diz e ensina a prática que o cristão ele tem que ter. Sendo assim, a Bíblia diz que Paulo começa a usar alguns temas centrais. Paulo usa este tema central como a justiça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo, na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Paulo ressalta aquilo que Abacuque escreveu em sua carta, dizendo que o justo viverá pela fé. E este termo, quando Paulo diz que o justo viverá pela fé, ele usa esta palavra-chave como justificação. A Bíblia diz que ele usa esse termo como uma estrutura geral deste texto, e por que não dizer deste livro? Paulo
que estar libertos do pecado. E então ele olha e diz que nós só podemos ser libertos do pecado pela vida no Espírito e na esperança da glória futura. Aleluia. Então Paulo começa a olhar e dizer que nós, no capítulo 8, sendo um tratado teológico desta epístola, Paulo retrata dizendo que nós, como no capítulo 7, Paulo diz que o homem carnal, ele tem a sua declinação a fazer as vontades carnais. O nosso corpo, a nossa carne pecaminosa, todos os dias sente a necessidade de pecar. No capítulo 7, como um contraste, Paulo escreve a esta igreja dizendo, aleluia, que nós temos que viver todos os dias, tentar mortificar a nossa carne todos os dias. E no capítulo 7, versículo 19, Paulo olha e escreve para esta igreja dizendo: pois o que eu pratico não é bem o que eu almejo, mas o mal que eu não quero realizar, esse eu acabo praticando. E quantas vezes nós estamos como Paulo, tentando viver, vencer a nossa carne, vencer o nosso eu, mas todos os dias nós tentamos negar a nossa carne e muitas vezes não conseguimos vencê-la. Mas Paulo olha e nos ensina, e ele diz, aleluia, ora, se eu faço o que eu não quero, eu já não sou, aleluia, já não sou eu que realizo, mas o pecado que reside em mim. Ele está dizendo, nos ensinando, desde o princípio, quando Adão e Eva caiu no pecado, toda a humanidade veio a se declinar em pecados, em todos os tipos de pecados, e por intermédio do pecado, nós nos afastamos de Deus. Mas Paulo aqui nos ensina, no capítulo 8, e diz, versículo 1, portanto agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui não é motivo para vocês agora. Eu vou repetir. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós não conseguimos vencer nós mesmos com as nossas próprias forças. E eu repito, nós não conseguimos vencer nós mesmos segundo a nossa própria força. No versículo 3, Paulo olha e diz que Deus o fez enviando o seu filho, o seu próprio filho, a semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim ele condenou o pecado na carne. Deus enviou seu filho à semelhança de ser humano pecador, como oferta pelos nossos pecados, para que a justa exigência pela lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza da carne, mas segundo o Espírito. Oh, glória a Deus! Paulo aqui está nos ensinando que todas as vezes que quando nós vencemos o
Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence. Preste atenção aqui, olha para cá. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 17, mais preciso. Ele ora a partir do versículo 14, ele olha e ele diz, aquele versículo que nós conhecemos muito: por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 17, ele ora e ele diz: eu oro para que Cristo habite em nós. Eu oro para que Cristo habite em nós. O habitar ali que Paulo usa tem duas conotações no hebraico, no grego, perdão. A primeira conotação é kapoikel, que é de alguém que entra, faz morada permanente. Mas tem outra conotação desta palavra, que é paroikel, que é de um viajante que está viajando, chega em um determinado lugar, em um hotel, como nós conhecemos no dia de hoje. Chega, pernoita, paga a sua diária no outro dia e vai embora. Mas é uma conotação que Paulo usa ali, dizendo: eu oro para que Cristo habite em nós. É a conotação paroikel, perdão, kapoikel. Ele olha e diz: eu oro para que Cristo habite. Eu não quero que Cristo seja visitante na vida de vocês. Eu oro para que Cristo habite dentro de nós. Eu não quero que Cristo seja somente um visitante dentro do coração de vocês. Eu não quero que Cristo somente passeie na nave da igreja. Eu quero que Cristo faça morada no coração de vocês. É somente assim que nós conseguiremos vencer a nós mesmos. Eu sei que é difícil de dar glória a essas coisas. Mas certa vez Paulo também escreve na mesma carta de Éfeso, a igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 30. Ele ora e diz: não entristeçais o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não é como algo que nós, nos dias de culto, a gente vai lá, conecta para que ele desce. Nessa temática que vocês escolheram, a partir do versículo 13, Paulo ressalta dizendo: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se no Espírito, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos, repita comigo, todos, mais alto para ser uma vez só, todos, que são guiados. E viu aqui que Paulo não usou a palavra no singular, ele usou no plural. Para que todos sejam guiados pelo Espírito de Deus. E aí, pecador, quem é esse Espírito que tu tanto está falando? Me permita aqui. João capítulo 14, versículo 16. Jesus, quando ele está naquele sermão muito extenso, do capítulo 13 ao 17, se tratando ali da última Santa Ceia, junto com os discípulos, Jesus já havia dito para os discípulos: não se turbe o vosso coração.
O que será do nosso mestre sem nos ensinar? O que será de nós sem Cristo nos prover? O que será de nós se Cristo não estiver mais conosco? Mas Ele olha e diz: não nos preocupe. Eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará outro advogado, a fim de que para sempre esteja convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O Espírito Santo não foi prometido para o mundo. O Espírito Santo foi prometido para nós, que somos a igreja de Jesus Cristo. Gente, se vocês não têm glória, que sabe que vocês vão. Ele está aqui nos ensinando: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Mas enquanto eu não voltar para vós, o Espírito Santo estará com vocês, nos ajudando, nos consolando, nos guiando, nos protegendo. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. Atos capítulo 3, a Bíblia diz, perdão, capítulo 2 ainda, houve uma grande conversão em massa. Mais de 3.000 almas se converteram a Jesus. Por causa de quem? Por causa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. E uma pessoa mandada para cuidar de nós, pela própria Cristo. Cristo nos ama tanto que mesmo Ele morrendo na cruz do Calvário para nos salvar, Ele olhou e disse: eles não conseguirão viver sozinhos. Eles não conseguirão viver sozinhos. Eu repito, eles não conseguirão viver sozinhos. Eu repito de novo, eles não conseguirão viver sozinhos. E quando o dia mal chegar, e quando o dia mal bater na porta, e quando as coisas ruins nos assolarem, eles têm que ter alguém todos os dias para nos guiar. Eles têm que ter todos os dias alguém para nos conduzir. Então, em João capítulo 16, Jesus também diz: agora, porém, eu vou junto para aquele que me enviou. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for um advogado, não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Eu não te pedi nada até agora, mas se você puder, levante a tua mão nesta noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Olha o que o texto diz: quando ele vier, ele convencerá o mundo do seu pecado. Gente, não foi você que olhou para você mesma e disse: o que eu estou fazendo é errado. Não foi você mesmo que olhou para você mesmo e disse: o que eu estou fazendo é errado. Foi Ele que tocou no teu coração, dizendo: você tem que se arrepender, você tem que se converter de verdade, você tem que se entregar para mim de verdade. Não foi por causa do testemunho dos teus pais que você se converteu, foi por causa do Espírito Santo. Não foi por causa de você ter nascido em um berço evangélico, foi porque o Espírito Santo te convenceu dos teus pecados. Sabe aquele dia que nós erramos? Me permita que
Aí no meio do caminho, quando você já terminou o fácil, no meio do caminho você olha, não é você mesmo que olha e diz, você não deveria ter falado aquilo. Não é você mesmo, não é o seu próprio intelecto, é o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. Nós vivemos em um tempo que a nossa geração é uma geração confusa, marcada por crises de identidade. As pessoas não sabem nem quem elas mesmas são. E se espelharam muitas vezes na vida de pessoas que influenciam o nosso jovem de hoje, até nós mesmos. Então a gente cai na fã de ser igual ao outro, se esquecendo de quem nós somos de verdade. Preste atenção aqui. Não sabemos para onde vamos e com o que devemos ouvir. Mas Paulo aqui nos mostra que a vida cristã verdadeira não é baseada em religião, tradição ou esforço humano, mas cuja obra é o Espírito Santo dentro de nós. A verdadeira marca de que nós somos guiados pelo Espírito Santo não é apenas frequentar um templo como nós estamos aqui. Ser cristão de dentro é muito fácil, gente. Professar a nossa fé ao longo de todo mundo aqui é muito fácil. Eu quero ver estar em um contexto a qual ninguém professa a mesma fé que você. E você conseguir continuar com o pulso firme naquilo que você acredita. Quer saber como alguém que pertence a Cristo não olhe para as suas emoções, ou dons, ou costumes. Olhe para a direção que ele está seguindo. Olha para cá, preste atenção. O Espírito Santo tem um papel fundamental, não somente nos consolar, nos ajudar, ser o nosso advogado fiel, não, mas nos conduzir para onde? Para Cristo. Para viver uma vida em santidade, para alcançarmos a bendita esperança que Paulo escreve a Tito. É essa a esperança que nós estamos buscando. É um dia estar junto dele, conforme ele disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em na casa de meu Pai, em muitas moradas. O Espírito Santo nos guiando. Paulo escrevendo diz, porquanto todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra aqui usada para guiar, guiado, é a palavra grega adontai. É um verbo que indica ser conduzido continuamente. Ser conduzido continuamente. Ser dirigido de forma constante. Ser movido de dentro e não empurrando de fora. O guiado aqui, já foi dito aqui pelo pastor na palavra introdutória. Esse guiado aqui que Paulo usa da conotação de alguém que não sabe andar sozinho e precisa de alguém para pegar em tua mão e te guiar. Me lembra de uma passagem bíblica em Marcos capítulo 8, verso 22, o cego de Betsaida. O texto diz que algumas pessoas trouxeram cedo até Jesus e rogaram-lhe dizendo, toque nele para que ele
mão dada comigo. Já era para ter tomado glória, mas deixa eu tocar. A mulher com fluxo de sangue somente tocou em uma hora e foi curada. Imagina tocar nas mãos dele, andar de mão dada comigo. Quando ele pega aquele homem pela mão e leva ele para fora, Cristo aqui está nos ensinando a mesma obra do Espírito Santo. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Melhorar aqui para todo mundo levantar a mão. Quem um dia teve os teus pais ou o seu responsável levando, você lembra da primeira série? Quando você nem sabia nem andar para a rua, o seu pai ou a mãe, o teu responsável, teve que te levar. Imagine comigo, pegando ele tua mão, atravessando a rua, entrando até a escola, te apresentando a classe que você iria estudar. É a mesma coisa do Espírito Santo. Ele segura em nossas mãos e diz: você não consegue andar sozinho. Você não consegue seguir sozinho. Ao contrário de que muitos pensam, eu sou pentecostal até o final. Eu creio nos dons espirituais. Eu estou diante da Assembleia de Deus e creio nos dons do Espírito Santo. Mas cá entre nós nos acostumamos com o mover do Espírito Santo. Nós nos acostumamos com as evidências dos dons do Espírito Santo. A glossolária, ou falar em línguas estranhas, ou ser usado pelo dom de maravilhas, operações de maravilhas, ou interpretações de línguas estranhas, ou ter dom da palavra, da ciência da palavra. Mas nós muitas vezes nos esquecemos de ter intimidade com o Espírito Santo. Queremos ser usados, mas não queremos ser guiados. Porque quem é guiado não é ele quem decide para onde ele vai. Quem é guiado não é ele mesmo que decide o que ele vai fazer. Quem é guiado não é ele que manda em sua própria vida. Eu me assusto quando eu ouço um crente dizendo: eu faço o que eu quero, o pastor não manda em mim. Tá bom, o pastor não pode mandar em você, mas é o Espírito Santo que te guia. Você tem que nascer de novo, tem que viver segundo o que ele quer, a vontade que ele quer, e da glória que ele acha que tem que é ter intimidade, é acordar pela manhã, ao invés de pegar isso aqui para ver as atualizações das redes sociais. É antes de levantar da cama, se quer fazer as necessidades fisiológicas, tomar um banho, escovar os dentes, é acordar pela manhã e olhar para o Espírito Santo e dizer: obrigado por mais uma vez ter soprado o fôlego de vida em minhas narinas. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma vez, mesmo eu tendo murmurado ontem, mas o Senhor me deu outra oportunidade hoje, e Deus me trouxe lá de Ribeirão Preto para dizer para alguém: eu digo, nasce em uma igreja que só quer ter movimento, mas eu quero ter intimidade. Eu quero ter intimidade. É ter medo de acontecer aquilo que Paulo disse quando ele escreve no capítulo 4, como eu já disse aqui aos Efésios, no versículo 30, não entristeçais, Espírito Santo. É olhar para você mesmo e dizer: se eu fizer isso, será que o Espírito Santo vai se agradar? Nós vamos aí dizer que eu te digo, tomar uma decisão de dizer:
essa amizade que eu tenho está agradando ao Espírito Santo? Será mesmo que nessa conversa que eu estou participando está agradando ao Espírito Santo? E pasme o que eu vou dizer agora. Só dá para ficar ao lado de alguém se nós conversarmos diariamente com esse alguém. A festa está muito linda. A igreja, com os irmãos todos com as suas vestimentas, com a camisa do congresso. Mas será de verdade que quando nós saímos dessa casa, entramos neste recinto, olhamos e dizemos: Espírito Santo, faça a tua vontade. É muito fácil cantar, desça mais uma vez, mas ele não é como nós pensamos. Ele não tem que descer, ele tem que habitar em nós. Eu repito, ele não tem que descer, ele quer habitar em nós. E se ele habitar em nós, não tem espaço mais para o nosso eu. E se ele habitar em nós, não tem espaço mais para as coisas pecaminosas. E se ele habitar em nós, não tem mais tempo de pensarmos em nós mesmos. Se ele habitar em nós, o nosso eu cai por terra e viveremos em santidade e intensamente coligados com ele. Por que, pregador? Nós não, aleluia, mandamos em nós mesmos. É ele quem nos guia, é ele quem nos conduz. Não é ouvir a voz dele de vez em quando. Não podemos cometer o mesmo erro. Permita a besta na janela que Sansão cometeu. Tu lembra? Me permita refrescar a tua memória. Sansão todas as vezes se deitava ao colo de Dalila. E todas as vezes estava tudo bem, ele se levantava e guerreava e estava tudo bem. Mas na última vez, a Bíblia diz que Dalila já tinha cortado o seu cabelo, ele tinha revelado o segredo para Dalila. Aí o que ele diz, o texto diz: me levantar-me-ei e farei como das outras vezes. Esse é o nosso Deus. É nos acostumarmos em viver com Ele em nossa vida e não zelar mais pela presença dEle em nossa vida. E o texto diz que ele olha e diz: eu vou me levantar e farei como as outras vezes. Mas o Espírito de Deus não está mais sobre ele. Mas o que eu vou falar agora? Dá para cantar sem a presença de Deus. Dá para liberar sem a presença. Dá para pregar sem a presença. Dá até mesmo para reagir sem a presença. Dá para fazer todas as coisas conforme diz o protocolo. Mas a única coisa que não dá é se encontrar com o noivo. Eu sei que é difícil de dar glória a essas coisas. Dá para fazer tudo menos ter intimidade sem Deus. Mas ao contrário de Sansão, Davi, ele peca. Mas no Salmo de número 51, ele olha e diz: que em mim, o criar é livre, Davi usa. É a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 1, é parar. Quando ele diz cria, ele está dizendo cria, porque o coração que eu tenho não serve para mais nada. Cria outro de novo. Criei para Deus um coração porque o que eu tenho não vai ser. Mas cria em mim, ó Deus, um coração puro. Retire tudo de mim, tira trono, tira reino, tira todas as riquezas que o Senhor me deste, mas não retire de mim
pelo Espírito. Estamos acostumados, como nós somos pentecostais, em olhar e dizer: eu garanto para vocês, se eu dissesse, tem um anjo aqui com a bandeja na mão, muita gente estava fazendo aviãozinho aqui. Mas como eu estou falando da pessoa do Espírito Santo, como muitos não têm mais intimidade, não, nem jamais, nem da glória mais, nem sente mais, aleluia, o temor de falar da pessoa do Espírito Santo. Mas nessa noite eu nos trouxe aqui para nos dizer: se de verdade nós queremos ser guiados pelo Espírito, nós temos que ter intimidade com esse Espírito. Estou caminhando para o final. Em Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que quando Jesus vai ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que quando ele desce no Jordão para ser batizado, João batiza. A Bíblia diz que o Pai brada do céu, dizendo: eis o meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo desce em forma de orvalho de pomba e pousa sobre Jesus Cristo. Lembra? Mas no capítulo 4, ele foi conduzido para onde, gente? Para onde? Foi conduzido para o deserto. Ele foi conduzido para o deserto. O Espírito Santo não nos conduz para onde somente aonde nós queremos ir. Nós não somos melhores do que Jesus Cristo. Repito sem errar. Nós não somos melhores do que Jesus Cristo. Preste atenção aqui. Nós não somos melhores do que Jesus Cristo. Ele foi cheio, mas foi conduzido para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo inimigo. E se essa situação que você está murmurando tanto, que você está enfrentando, foi o Espírito Santo te conduzindo para este lugar? Ao contrário do inimigo, o inimigo ele nos tenta para extrair o que nós temos de pior dentro de nós. Mas Deus nos tenta para extrair o que nós temos de melhor. E todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Essa palavra é usada por Paulo. Filhos maduros, reconhecidos, autorizados. Mas no capítulo 15 ele olha e diz: pois vós não recebestes o Espírito que vos escravizes para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. E essa pronúncia
Se somos, então também. O Espírito de Deus, o Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participaremos da sua glória. Versículo 18, meu Deus. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ele nos chama novamente para a intimidade. Efésios capítulo 5, Paulo escreve dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O encher ali, a conotação é de um alguém que liga uma encarnação nova de uma caixa d'água que está toda suja. E a água que começa a circular dentro dessa caixa d'água, uma cisterna, fica a água toda suja. Quando começa a se encher daquela água limpa, a sujeira vai sendo jogada fora. Quando Paulo diz encheios do Espírito Santo, ele está dizendo: o Espírito Santo como a água de Ezequiel capítulo 47, que saía da soleira debaixo do templo. É esta água, a mesma água que Jesus disse em João capítulo 7: quem tem sede, venha a mim e beba. É esta água, esse Espírito que está aqui nessa noite. E ele está dizendo: se tem alguém aqui disponível para ser cheio do Espírito Santo e viver com ele em santidade, e viver com ele continuamente, e andar com ele, ser cheio dele, ser guiado por ele, ser cheio por ele. Aleluia! Ele não nos quer somente em 2 dias de congresso. Essa festa irá acabar. A nossa vida cotidiana irá continuar. E é você quem decide se continuará andando sozinho ou sozinho. E o Espírito Santo está aqui nessa noite, e está nos chamando, está chamando alguém aqui nessa noite, e dizendo: eu quero reatar a nossa amizade, eu quero reatar a nossa intimidade. Há quanto tempo você não chora mais na minha presença? Há quanto tempo você deixou de celebrar, de ter a minha presença dentro de você?
O Espírito Santo enche o templo, morada. O Espírito Santo que somos nós. E nessa noite Ele está aqui e Ele está dizendo para alguém: eu quero morar dentro de você. Tem espaço para Ele. E se essa reunião espiritual, essa é a nossa última oportunidade de ter a presença dEle dentro de nós, como nós celebraríamos? E se não tiver a continuidade do congresso amanhã, e se Jesus voltar para nos buscar, oxalá queira o Senhor que fosse agora. Ele está nos dizendo nessa noite: eu digo basta deste tempo sombrio. Eu digo basta deste tempo distante de mim. Eu quero, aleluia, ser o seu amigo de novo. Eu quero ser o seu advogado fiel de novo. Eu quero ser o seu consolador de novo. A Bíblia diz no mesmo capítulo, aleluia, Paulo escreve no capítulo 8 também, que nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está nos chamando nessa noite: eu quero reatar a nossa amizade. Eu faço o primeiro apelo nessa noite, você que não sentia, mas a presença do Espírito Santo sai do seu lugar e vem até aqui na frente. Eu quero orar por você. Este apelo é para quem quer reatar, reacender a chama do Espírito Santo dentro de você. Corre, eu já estou passando no meu horário. Sai do seu lugar, vem até aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida. Você que quer reatar a amizade com Ele, você que quer o Espírito Santo morando dentro de você. Tem alguém nessa noite? Glória a Deus. Tem mais alguém? Corre aqui, nós vamos orar por você. O Espírito Santo quer fazer morada em nós. Há quanto tempo você não falava mais em línguas estranhas? Há quanto tempo você não sentia mais a minha presença dentro de você? Mas o Espírito Santo que está aqui nessa noite está nos chamando, dizendo: eu quero reatar esta aliança contigo. Não saia daqui sendo guiado pelo seu próprio eu. Não saia daqui sendo guiado pelas concupiscências da carne. Não saia daqui, aleluia, sendo guiado pelas suas próprias emoções. Eu quero fazer morada dentro de você. Tem mais alguém? Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Estende a tua mão para cá, igreja. Se você pode, é claro, não venha com a ética. Vamos orar por esses jovens, por essas jovens que aqui estão, Pai. Oh, Papai, oh, glória, glória, faz mais uma vez, Senhor. Não nos permita viver no raso. Quando olhamos para a história de homens e mulheres de Deus que vivenciaram, aleluia, experiências maravilhosas com o Senhor, eu peço a Ti, ó Espírito Santo, inunda este ser. Ah, Senhor, para lágrimas desses olhos que não choravam mais em Tua presença. Ah, Espírito Santo, encha essa jovem de novo. Espírito Santo,
que o Senhor enche eles da tua presença. Quem não falava mais em línguas, volte a falar. Quem não sentia mais a tua presença, volte a sentir. Pai, eu declaro que todo complexo de inferioridade está caindo por terra. Toda síndrome do pânico, toda depressão, que venha cair por terra agora. Pai, enquanto a tua igreja está orando, eu peço te a autoridade que há no seu nome, Jesus Cristo. Pai, se porventura tem algo que só o Senhor sabe dentro desse jovem, dentro dessa bênção, dentro dessa mão. Seja preenchido pelo teu Espírito Santo agora. Vive em espírito de oração, igreja. Faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor. Não deixe eles. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Agora eu quero fazer um segundo convite, um segundo apelo a você que quer entregar sua vida para Jesus, ou quer reconciliar os caminhos do Senhor. Sai do seu lugar e vem até aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que quer reconciliar com o Senhor, o Espírito Santo te trouxe neste recinto para te convencer dos teus pecados. Sai do seu lugar, vem até aqui na frente. Você que quer entregar sua vida para Jesus, ou você que quer reconciliar os caminhos do Senhor. Tem alguém nessa noite que ouviu esta palavra e deseja viver uma vida plena nele? Tem alguém nessa noite que ouviu esta verdade bíblica e quer entregar sua vida para ele? O Evangelho continua sendo o poder de Deus. Tem alguém nessa noite que ouviu esta palavra e quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém? Para tu saber, o Espírito Santo está fazendo teu coração pulsar mais forte. Tem alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Ele? Decida por Cristo agora e sai do seu lugar, vem até aqui na frente. Eu quero orar por você. A pregadora, por que eu venho aí na frente? O texto da Bíblia diz que Jesus mesmo disse que aquele que me nega diante dos homens, eu mesmo, Senhor, negarei diante do Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu mesmo, Senhor, confessarei diante do Pai. Tem alguém nessa noite que quer confessar e entregar sua vida para Cristo? Sai do seu lugar correndo e vem até aqui na frente. Eu quero orar por você. Tem alguém? Eu te chamo em nome do Pai. Tem alguém? Eu te chamo em nome do Filho. Tem alguém? Eu te chamo em nome do Espírito Santo. Que Deus, por graça, bondade e misericórdia, te conceda outra oportunidade. Feche os teus olhos, assim Deus vão louvar. E seja renovado, seja renovada pelo poder do meio do Espírito Santo que está neste lugar. Obrigado por essa oportunidade.
seu filho. Nós também somos doentes, e que somos usando poderosamente nas mãos de Deus. Muito obrigado, pastor. Eu quero também agradecer a sua esposa, a filhinha, e dizer que vocês vão voltar outra vez para estar conosco. É um prazer muito grande em recebê-los. Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos que vieram, acompanhar a todos os pastores que estão aqui presentes e eu participar a cada igreja, o meu abraço, a minha gratidão, que Deus nos abençoe, nos recompense, que vocês tenham em paz, guardados pelo Senhor, poderosamente. Amanhã, 18 horas, o Congresso Geral continua, teremos também a ceia fraternal e também a ceia do Senhor. Amanhã, domingo, dia 1 de dezembro, é a última ceia do ano desta igreja e nós estaremos adorando o Senhor, participando da ceia do Senhor e também queremos a ceia fraternal logo no encerramento do culto para nós nos confraternizarmos. Nós vamos nesse instante então orar ao Senhor e estamos agradecendo a Deus por tudo quanto Ele realizou hoje através do seu Espírito. Quero convidar o pastor Mário para orar a Deus e também dar a bênção ao pastorado. Senhor Deus, abençoe. Fechamos nossos olhos. Agradecer. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que recebemos essa noite. Nós te louvamos, Senhor, porque nós estamos vivos, Senhor. O Senhor nos chamou e nos trouxe aqui para que o nosso espírito fosse reavivado nessa noite, porque nós precisamos ter cada dia mais intimidade contigo, ó Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, não só hoje à noite, mas permanece conosco todos os dias da nossa vida, porque cremos na palavra de Cristo e seremos abençoados deles. Nos guarde, nos proteja. Aos irmãos que estão retornando para os seus lares, que o Senhor possa guardar e proteger cada um deles, que eles cheguem em segurança lá, aqueles que vão pegar estradas, que o Senhor está guardando, e aqueles que estão retornando para as suas casas, os ajudará, que Deus esteja nos seus lares, que esse Deus que está aqui no nosso meio, que esse Deus, esse Espírito que está dentro do nosso coração, seja manifesto dentro das nossas casas, seja manifesto dentro das nossas famílias, seja manifesto no nosso lar, na nossa vida, no nosso trabalho, Senhor. Assim te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre, e todos digam